Vamos lá? Quero conversar com vocês hoje sobre honorários. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Aparentemente sim. Essa live é bacana, viu? Porque aqui eu vou mostrar pra vocês o que diferencia o advogado que atua por hobby, por, sei lá, porque ele gosta, do advogado profissional, tá? Nessa live eu vou trazer essa distinção pra vocês. Beleza? Então eu quero falar sobre contratos de honorários e algumas cláusulas que você tem que ter. Opa, pera aí. Tava saindo o áudio aqui, agora deu certo. Agora eu consegui mutar. Mas vamos lá. Quero falar pra vocês a diferença básica ali no contrato de honorários do advogado profissional pro advogado que atua por hobby. Eu tenho alguns colegas advogados que são, vamos dizer assim, herdeiros, herdaram algumas empresas, muitas empresas, e eles ficam ali na administração dessas empresas, fizeram direito para entender como que funciona o mundo jurídico e estão advogando, mas assim, a advocacia deles, de alguns desses colegas, é por hobby, né? Então, é porque gosta, mas o patrimônio mesmo está nessas empresas e nos rendimentos dessas empresas. Então, esse advogado, ele não toma muito cuidado com os contratos de honorários, tá tudo certo, ele faz os atendimentos deles ali sem muita segurança e tá tudo certo, porque o rendimento dele não está atrelado unicamente à atividade advocatícia. Mas no meu caso, por exemplo, e, na verdade, o trabalho aqui do escritório, o meu trabalho como advogado, é o que paga minhas contas e é o que põe comida na minha casa. Então, eu tenho que tomar todo o cuidado possível e tratar essa área de profissionalização de uma forma extremamente profissional e segura para eu não ter prejuízos como eu já tive no passado. Eu quero até informar para vocês os riscos e os prejuízos que eu já tive por falta de conhecimento no passado, principalmente em relação ao contrato de honorários, e eu vou contar tudo isso nessa live hoje. Beleza? Lembrando mais uma vez, se você quer ser aprovado no exame da ordem em 2026, você tem que conhecer o método estratégia de preparação. Deixa eu abrir aqui rapidamente, que eu não quero enrolar. Olha só, olha só, olha só. Aqui, estratégia de preparação, onde você consegue se preparar para o OAB por 30 dias para conseguir a sua aprovação na primeira fase, tá? Vou deixar o link desse material aqui embaixo para você dar uma olhadinha, acompanhar, ver o depoimento do pessoal que conseguiu a aprovação, blá blá blá. E olha o preço, gente. Olha o preço, mais barato que um pedido do iFood. Eu sempre falo isso. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre honorários. Você, como advogado, você precisa de cláusulas de proteção no seu contrato de honorários. Eu já errei muito aqui, tá? Já errei muito, já tive prejuízo, já tomei calote. Ixi, assim, terrivelmente, muitas vezes. Por quê? Porque eu atuava e usava um contrato muito fraco, tá? Muito fraco. E esse é um dos temas, como eu disse no início, que separa o advogado atua por hobby do advogado profissional, tá? No direito do trabalho, o risco, ele fica quase sempre ele fica com o advogado. Ele fica para o escritório, quando você atua por empregado, né? Você vai fazer um pedido judicial ali, você não recebe nada. O empregado saiu da empresa, por exemplo. Vamos lá, a empregada descobriu que está grávida. Ela ganha um salário mínimo. Aí ela descobriu que está grávida, passou mal, enjoou, foi lá no RH e apresentou um atestado de 3 dias. Ela chega lá, aqui ó, meu atestado de 3 dias. Por isso que eu faltei nesses últimos 3 dias. Tava passando, tava passando mal. Aí a moça do RH pergunta assim: Ah, mas você melhorou? Tá tudo bem? Ela, tô tudo bem, isso faz parte da gravidez, é porque eu descobri agora que eu tô grávida, que não sei o quê. Aí a moça do RH fala assim: Opa, você tá grávida? Ah, então assina aqui sua rescisão. A gente tá mandando você embora. Assina aqui sua rescisão. Isso acontece, viu? Isso acontece demais. E aí, beleza, essa empregada foi dispensada, ela não tem dinheiro, né, para pagar você, para pagar os seus serviços advocatícios. É um bom processo, é um excelente processo, porque você vai buscar ali primeiro a reintegração, caso não seja possível a reintegração, a indenização por todo o período estabilitário dela, né? Então é um bom processo, né, independente do valor que ela ganha. Mas ela não tem dinheiro para te pagar de cara. Então você vai ter que fazer um contrato, colocar ali uma cláusula com um percentual dos seus honorários e você vai receber só no final, né? Só no final de tudo. Então, se esse processo não der em nada, se lá na frente o juiz falar assim, julgo improcedente essa ação, porque eu reconheço que ela pediu demissão, alguma coisa nesse sentido. Ela abriu mão da estabilidade gestacional, sei lá, qualquer coisa, ou ela praticou uma falta grave, grave o suficiente para dar razão à justa causa.
perdeu o processo. E aí, você teve todo o trabalho e quanto que você ganhou, advogado? Não vai ganhar nada, né? Porque ela não vai ganhar nada e o seu percentual de honorários incide em cima daquilo que ela porventura ganharia em juízo, no proveito econômico do processo. Então, 35% de zero é zero, né? Então, você tem que se proteger. Não só desses casos de improcedência, mas nos casos que o cliente desiste, você faz todo o trabalho no meio do caminho, ele não quero mais, e aí? E o seu trabalho, como é que fica? É, enfim, eu quero trazer para vocês aqui três cláusulas muito importantes do contrato de honorários. São três cláusulas salva-vidas do contrato trabalhista, tá? São três. Eu sempre estou dividindo essas lives aqui em três tópicos, em três assuntos que eu julgo ser mais importantes para trazer essa noção prática para você, tá bom? Deixa eu só conferir aqui para ver se está tudo bem. Tá tudo bem. Vamos lá. Primeira cláusula. Você precisa de uma cláusula de resilição unilateral. Você tem que ter essa cláusula no seu contrato de honorários. É uma cláusula que garante ali segurança em situações de desistência. Isso é muito comum. Já aconteceu comigo algumas vezes, quando meu contrato não era muito seguro, vamos dizer assim. O empregado entrava em contato com o escritório, fechava o contrato comigo, eu ia lá, fazia o protocolo da inicial, aguardava a audiência. E antes de nos apresentarmos na primeira audiência, a audiência inicial, quando o juiz fragmenta a audiência una, o cliente liga e fala: ô doutor, eu vou desistir, não quero entrar com processo mais não. E aí? Aí você, advogado, fala assim: poxa, bicho, mas eu fiz todo o trabalho. O trabalho maior do advogado é na inicial, é para fazer o pedido inicial. 60% do trabalho do advogado está ali, ó, antes do protocolo da ação. Né? Aí depois tem o trabalho nas audiências, impugnação à contestação, tem a instrução de julgamento, acompanhamento de perícia, blá blá blá, razões finais, enfim. Mas o maior trabalho mesmo é no início, antes do protocolo. E aí, você trabalhou de graça esse tempo todo porque o seu cliente simplesmente decidiu que não quer fazer mais? E em alguns casos, o seu cliente ele desiste não quero fazer mais. E aí, com o tempo, já aconteceu comigo, tá? Fui pesquisar processos de determinada empresa e eu vi que o cliente ele desistiu de um processo que ele fez comigo e fez o mesmo processo com outro advogado. Quando eu fui ver, era um advogado da família dele que tinha acabado de se formar e ele não, já que é o advogado da família que acabou de formar, eu vou fazer com ele porque aí fica melhor, não sei. Aconteceu uma vez isso comigo, né? E eu estava prestando toda assistência, toda orientação. Acaba que no final das contas eu orientei tudo, fiz toda a orientação, fiz todo o trabalho pesado e quem ganhou foi o colega advogado que acabou de formar, que foi prestigiado nesse caso, porque o meu contrato não tinha uma cláusula que garantia ali uma resilição em caso de resilição unilateral, né? Qual que é o problema nesse caso? O cliente decide no meio do processo que não vai querer mais mexer com isso, ou resolve contratar um outro advogado porque foi indicado pelo vizinho ou algum parente, e o seu trabalho fica como? Né? Vamos lá. Você precisa prever no seu contrato, eu coloquei isso no nosso material aqui, ó, em caso de revogação do mandado por vontade do cliente, os honorários sobre o proveito econômico pretendido vencem imediatamente. Tem que ter essa cláusula. É o seguinte, o valor da causa foi R$100.000 e eu cobro 30% de honorários. Isso significa que eu posso ter uma expectativa de receber R$30.000. Né? Funciona assim na prática? É isso que realmente acontece? Não, porque o valor da causa não significa exatamente o proveito econômico do processo. Pode ser menos, geralmente é menos. Né? Então, estou com a expectativa ali de receber R$30.000. Aí, antes da primeira audiência, o cliente fala: não, doutor, eu não quero mais. Você tem de colocar uma cláusula no seu contrato. Ixi, peraí que eu estou em cima do carregador aqui. Você tem de colocar uma cláusula no seu contrato que prevê que os honorários vencem imediatamente no ato da desistência. Aí o cliente fala: olha, doutor, eu vou desistir, não quero mais. Então, amigo, é o seguinte, o trabalho já foi feito, os meus honorários incidem no percentual X, sobre o valor da causa resultam no valor X. Se houver desistência, de acordo com a cláusula número tal do nosso contrato, esse valor vence imediatamente. E tá aqui meu Pix, faz o pagamento aí, já que você quer desistir. Tem que ter essa cláusula, senão você trabalha de graça, tá? Se o cliente desiste, o seu trabalho não desaparece. Coloquei isso, né? Estipula uma multa ou o vencimento antecipado dos honorários com base no valor da causa ou nas horas trabalhadas. Aí vai depender de cada caso, se você está ali pela empresa, pelo empregador. Agora, pela empresa, eu não te aconselho a cobrar um percentual sobre o valor a ser reduzido na condenação. Não te aconselho a fazer isso. Não te aconselho, porque se for procedência total, você trabalhou de graça também. Tá certo? Sempre cobre um valor
para fazer a defesa da empresa, porque a empresa tem dinheiro, o empregado não, a empresa sim. Tá? Então essa é a primeira cláusula que você tem que prestar atenção. Cláusula de resilição unilateral. Pede para a inteligência artificial criar essa cláusula para você, de uma forma segura e tudo mais. Eu não vou te mostrar o modelo que eu uso aqui, porque é bem particular do nosso escritório. Mas se vira aí, você advogado, você sabe lidar muito bem com essa cláusula. Eu só estou te dando a ideia para você usar aí no seu contrato, e é uma cláusula totalmente legal, tá? Não existe abusividade nenhuma nela. Você pode colocar sim no seu contrato de prestação de serviço. Então essa é a primeira, cláusula de resilição unilateral. Beleza? Ficou tranquilo? Vamos para a segunda. Segunda cláusula que eu separei para vocês, cláusula de acordo direto. Isso daqui já aconteceu comigo mais de uma vez. Mais de uma vez, né? Principalmente quando o cliente ele entra em contato de outra região que não a minha. Né? Um cliente que entrou em contato pela internet, veio pelo canal do YouTube, ou pelo Instagram e tudo mais. E aí, doutor, vamos lá. Aconteceu comigo em São Paulo uma vez, vou contar esse caso para vocês. Uma empregada doméstica, estava trabalhando na casa de uma senhora. Ela foi contratada sem registro, sem nada. Primeiro, ela foi contratada como diarista e ela ia 2 vezes na semana. Até aí tudo bem, prestação de serviço autônomo, ok. E aí, a partir de determinado tempo, ela foi contratada para estar presente todos os dias nessa casa, para fazer a limpeza e blá blá blá. E recebia ali o salário mínimo seco, sem nada, sem nenhum reflexo, não tinha registro de carteira, né? Então era tudo seco. Enfim, o que aconteceu? Ela me procurou, falou, doutor, quero entrar com ação, reconhecimento do vínculo de emprego e tudo mais. Ela disse que não vai assinar minha carteira, nunca precisou disso, blá 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 blá. Eu sei que eu fiz o processo, a ação dela deu uns 40 mil reais na época, porque era um período razoável. E tinha também algumas horas extras que eram fáceis de provar, eram uns 40 mil reais. Beleza. Aí a dona da casa, a empregadora doméstica, recebeu a notificação. Passa um tempo, a empregada me liga e fala, doutor, eu vou desistir do processo, eu não quero o processo mais não, pode abrir mão, pode pedir a desistência lá nos autos, que não sei o que, e tudo mais. Eu não vou mexer com isso mais não. Aí eu fiquei assim, cara, que será que aconteceu, hein? Aí fui obrigado, eu sem experiência, sem nada, fui obrigado a ir lá no processo e, em razão da força de vontade exposta pela reclamante, requer a desistência dos autos. Eu fui ver, pessoal, ela fez um acordo com a empregadora, a empregadora pagou 8 mil pra ela e pronto, encerrou o processo. E eu trabalhei de graça e não recebi nada. Olha que beleza. Ela fez um acordo direto lá com a empregadora e tudo mais, e é isso. Eu fiquei sem ver nada, mesmo trabalhando em todo o processo. Então tem que tomar cuidado com essas situações. Isso aconteceu comigo não só uma vez, mas quando isso aconteceu na segunda vez, aí eu prestei atenção nessa cláusula de acordo direto, que eu deixei claro no meu contrato de honorários. Uma cláusula... Nós chamamos isso de traição extrajudicial, quando o cliente ele trai o advogado de forma extrajudicial. Olha aqui, o reclamante e o ex-patrão se encontram num churrasco, fazem um acordo por fora, mas o cliente recebe o dinheiro e some, deixando com você com o processo na mão e sem os honorários. Ou ele pede para você desistir do processo. Isso é comum demais, gente. Tem cliente que é liso, tá? Recebe toda a orientação e tudo mais, faz um acordo lá por fora e você fica sem ver nada. Vamos lá, o contrato ele deve prever que se houver acordo direto sem a interveniência do advogado, os honorários incidem sobre o valor total do benefício obtido. Tá? Você tem que ter uma cláusula muito específica nesse sentido. O cliente é responsável pelo pagamento integral nesses casos dos honorários. É uma cláusula muito específica, tem que ser uma cláusula muito bem feita, chama cláusula do acordo direto. É a nossa segunda cláusula de importância que eu quero trazer aqui nessa live hoje. Tem que ter. Senão, o cliente vai fazer acordo por fora e você vai ficar sem ver nada. Tá? Inclua que o cliente autoriza, outra coisa, a retenção direta do alvará ou do depósito judicial, justamente para você ter controle desse pagamento. Sempre faço isso aqui. Faço um acordo hoje eu fiz um acordo na Justiça do Trabalho, numa audiência telepresencial. O pagamento do acordo vai ser efetuado como? Na conta do escritório. Né? E ali eu faço a retenção do percentual, 30%, 35%, vai depender da demanda, da dificuldade da demanda, do nível da demanda. Eu retenho ali os honorários e mando o resto para o cliente.
É isso, para ter segurança, tá? E outra coisa, coloco uma cláusula, esse daqui vai ser um extra para vocês, tá? Eu coloco uma cláusula muito específica sobre ordem de pagamento. Eu vou abrir um contrato meu aqui, que eu quero ler para vocês essa cláusula. Deixa eu achar um contrato aqui de uma ação trabalhista. Por quê? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui, abrir um contrato de honorários. Eu não vou mostrar na tela para vocês não, porque tem informações sensíveis do cliente e eu não vou expor isso aqui, tá? Vamos lá. Nesse contrato aqui, que eu vou ler para vocês dessa cláusula de honorários, eu cobrei 35%. 35%. Por que 35%? Porque era uma demanda muito complexa. Muito. Demanda simples a gente cobra 30%. Mas quando a demanda é muito complexa e exige um risco maior, eu cobrei 35%. Aí olha só, o que eu escrevi na cláusula? O contratante, como contraprestação aos serviços jurídicos prestados, pagará ao contratado, pagará ao advogado, a título de prolabore, o valor correspondente a 35% do resultado do pedido judicial na data de disponibilização do valor. Ou em alguns outros contratos eu coloco proveito econômico obtido em juízo. Tá? Agora, olha o item primeiro aqui dessa cláusula. Honorários contratuais. A contratante destinará aos contratados 35% do valor bruto obtido em juízo ou por acordo, sendo este percentual pago prioritariamente, ou seja, antes de qualquer repasse ou pagamento a contratante. O pagamento dos honorários devidos será feito diretamente aos contratados, antes mesmo do recebimento de qualquer valor, pela parte contratante. O que significa isso? Olha o parágrafo primeiro. Em caso de recebimento parcelado do valor devido, como em acordos judiciais ou extrajudiciais, as primeiras parcelas serão destinadas, preste atenção, de imediato ao pagamento dos honorários contratados até o equivalente a 35% do valor total, antes de qualquer repasse à contratante, ao cliente. As parcelas subsequentes, que correspondem a 65%, que é a diferença, restantes, serão destinadas à contratante. Já vou explicar. Olha o parágrafo 2º. O percentual de 35% será automaticamente descontado do valor recebido, seja em juízo ou administrativamente, e repassado diretamente aos contratados, conforme acordo previamente com a instituição pagadora ou de acordo com a liberação dos valores, garantindo que o pagamento aos contratados, eu que sou o contratado, seja feito antes do recebimento da contratante. Por que eu deixo muito claro? Tem uma cláusula, tem itens dessa cláusula e tem parágrafos nessa cláusula. Por quê? Vamos supor que eu cobrei 35% de um processo e o valor lá, o proveito econômico, foi 100 mil. Isso significa o quê? 30 mil é meu e o resto é do cliente. 70 mil é do cliente. Fácil, é uma conta fácil de entender, né? Mas vamos supor que nesse processo nós fizemos um acordo onde a empresa vai pagar 10 parcelas de 10 mil reais para dar os 100 mil. Aí vai receber lá a primeira parcela de 10 mil reais, aí eu faço o cálculo. Nossa, 10 mil reais, 3 mil é meu, 7 mil é do cliente? Não, 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 não. O trabalho do advogado já foi feito. O trabalho do advogado já foi completamente feito. Primeiro paga o advogado, depois o cliente recebe. É simples. O advogado não recebeu nada até aqui. Entendeu? Diferente quando você faz uma defesa empregatícia, né? Patronal, é diferente. Vamos conversar por partes aqui. Então vamos lá, do nosso exemplo. Foi feito um acordo para o pagamento ser efetuado em 10 parcelas de 10 mil reais, totalizando o valor total de 100 mil reais. 30% desse total, desse valor total, pleno ali, são honorários, né? Vamos dizer assim. Significa que a primeira parcela é do advogado, a segunda parcela é do advogado, a terceira parcela é do advogado, a quarta parcela passa a ser do cliente. A quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a 10ª. Simples assim. O advogado tem que receber primeiro, porque senão, pensa só, aí o cliente chega lá e faz assim, não, eu quero esses 100 mil em 100 parcelas de 1.000. Pensa. Aí você vai ficar recebendo ali, até dar os seus 30%, você vai ficar recebendo 300 reais no mês por um processo grande desse, por um processo desse valor, você vai ficar recebendo de honorários 300 reais por mês, não paga nem a energia do escritório, entendeu? Não faz sentido. Então tem que ter essa cláusula muito específica assim, tá? Mas isso eu fugi um pouco aqui do tema da nossa discussão prática, porque a segunda cláusula que eu trouxe para vocês é a cláusula do acordo direto, da traição extrajudicial, tá? Sendo então a primeira cláusula de resilição unilateral, da desistência, que eu já falei para vocês. Segundo, cláusula do acordo direto. Agora, a última que eu separei aqui para vocês é a cláusula do reembolso de custas e
diligências. Isso é necessário. Você tem que deixar claro no seu contrato de honorários uma cláusula de reembolso de custas e diligências, viagens e tudo mais. O advogado paga autenticação. Muitas das vezes o advogado paga ata notarial para trazer validade às provas de prints de WhatsApp, cópias, deslocamentos, idas ao sindicato, idas à empresa para negociação. E o cliente acha que isso tudo está embutido lá nos 30% que você cobrou no contrato. Né? No final, o lucro líquido, a depender do caso, é ridículo, é pífio. Então, você tem que colocar claramente no seu contrato que todo custo operacional da sua atividade tem que ser reembolsado no final, além dos 30% dos seus honorários. Tá? Então, assim, deixe claro que as despesas processuais, assistentes técnicos, que são os peritos assistentes, o pagamento desse tipo de prestação de serviço, deslocamento para fora da comarca, são todas de responsabilidade do cliente e devem ser reembolsados mediante comprovação no final. Então, hoje o nosso escritório está aqui em Unai, Minas Gerais. Né? Aí eu tenho uma audiência para fazer em Belo Horizonte. Eu vou precisar ir para Belo Horizonte. E esse custo dessa viagem? São uns 600 quilômetros daqui lá. Não é uma volta na esquina, né? O cliente paga. No final, o cliente paga. Vai ser abatido no valor final, tá? Diferencie. Você precisa diferenciar no seu contrato. Diferencie honorários, que é o seu pagamento, que é o pagamento da sua prestação de serviço, de custas, que são aquelas demandas que você executa ao longo da prestação de serviço. Não deixe o cliente achar que você é um sócio dele. Primeira coisa, não deixe o cliente achar que você é um sócio dele nessa aventura jurídica aí, não. Beleza? É assim que funciona, tá? Vamos lá, checklist da cláusula de saída para montar aqui, ó. Olha, se o contrato for rescindido antes do fim, se o contrato for encerrado antes do fim, como que você recebe? Cláusula de resilição. Então é muito importante, eu tenho isso no meu contrato, que você deixe claro o seguinte: se o cliente sair, desistir após a inicial, o valor é X. Se ele sair após a audiência de instrução, o valor é Y. Se ele sair após a apresentação dos memoriais e razões finais, o valor é Z. E aí você estipula uma série de valores que valem a sua prestação de serviço em caso de desistência. Isso é importante, tá certo? E outra coisa, uma coisa que os clientes confundem às vezes: honorários de sucumbência. Deixe claro no seu contrato que os honorários de sucumbência são seus, né? E não do cliente, tá? Esses honorários pertencem ao advogado e não se confundem ali com os honorários contratuais. Beleza? Basicamente é isso. As principais cláusulas que você tem que deixar no seu contrato de prestação de serviço para você não errar. Tá certo? Eu errei muito antes de aprender isso. Errei muito mesmo. Perdi muito dinheiro, tomei muito calote. Paguei para trabalhar em alguns processos e, infelizmente, isso aconteceu, mas serviu de aprendizado, tá certo? Então, muito obrigado para vocês que participaram até aqui da live. Eu espero vocês amanhã. E o assunto de amanhã, deixa eu trazer aqui, expectativa e realidade. Eu quero falar da distância que existe entre a expectativa e a realidade do cliente em relação a um processo e como que você lida com essa expectativa, tá certo? Vamos falar aqui, olha os 3 pontos: o problema das variáveis ocultas dentro do cálculo, analogia do exame médico, o fator de risco e sucumbencial no caso, enfim, quero conversar sobre isso com vocês amanhã, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, um abraço e até lá.